Olá, hoje vamos para mais um vídeo e falaremos sobre Saulo, quando ia para Damasco perseguir os cristãos. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos, cheios do Espírito Santo, pregavam e a multidão via os sinais e maravilhas realizados através da vida deles, e muitos passavam a crer em Jesus Cristo. Arrependei-vos, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. E estando eles falando ao povo, vieram os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus, não estando felizes com o que ensinavam sobre Jesus estar vivo, lançaram Pedro e João na prisão. Uma grande perseguição passa a acontecer, a igreja passa a sofrer com prisões, açoites e até mesmo a morte. Estevão era um servo, cheio de fé e poder, fazia grandes sinais entre o povo. Ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, pagaram os homens para inventar mentiras sobre Estevão. Apresentaram falsas testemunhas contra ele. Este homem não para de falar palavras mentirosas contra este santo lugar e a lei. Ouvindo Estevão falar de Jesus, ficaram muito bravos até rangiam os dentes. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Mas os homens gritaram, tamparam seus ouvidos para que não ouvissem mais Estevão e expulsaram eles da cidade e o apedrejaram. Enquanto jogavam pedras nele, ele de joelhos dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Aqueles homens, quando expulsaram Estevão, tiraram suas capas e jogaram aos pés de um jovem, chamado Saulo. Saulo viu tudo o que acontecia ali, e ele continuou com uma grande perseguição contra os servos do Senhor. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele perseguia tanto os cristãos que, a palavra fala que ele respirava ameaças contra os discípulos. Então, foi até o sumo sacerdote pedir cartas para ir a Damasco e trazer homens e mulheres que serviam ao Senhor para prisões. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, foi cercado pelo resplendor de uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, que queres que faça? Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Os varões que iam com ele ficaram espantados, ouviam a voz, mas não viam nada. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui?
para os levar presos aos principais dos sacerdotes? O que Jesus nos ensinou através da vida de Saulo? O Espírito Santo foi derramado sobre a vida de muitos. Quando os discípulos pregavam, uma multidão se rendeu ao Senhor. Hoje o Espírito Santo faz parte de nossa vida. Ele nos conduz como no passado. Vivemos maravilhas e sinais, podemos falar dele certamente. Muitas vidas vão se render também. Os discípulos foram perseguidos por falar de Jesus. Mas sempre que havia uma perseguição, Deus enviava um milagre, era terremoto, anjos que tiravam do cárcere e tantas ações de Deus. Podemos passar por isso também, às vezes na escola, outras vezes com alguém da família que não serve ao Senhor, mas Ele sempre nos dará o socorro. Saulo conhecia as Escrituras, mas não conhecia Jesus como Salvador. Muitos ao nosso redor acham que conhecem Jesus, mas não vivem Jesus Cristo. Pensam que a história terminou na cruz, mas ele ressuscitou e voltará para buscar aqueles que o aceitarem. Ananias recebeu um chamado do Senhor para orar por Saulo, afinal, ele era um vaso escolhido pelo Senhor. Você pode ser como Ananias, ser usado para orar e falar do Senhor para alguém ao seu redor. Seja como Ananias e deixe Deus te usar para salvar muitos amigos.